Na nossa conversa de hoje, estaremos falando com o Dr. Rodrigo Fernandes, que saiu do Rio Grande do Norte e veio para os Estados Unidos à procura do seu lugar dentro da odontologia. Oi, pessoal, tudo bem? A gente voltou depois de um longo e tenebroso inverno, mas foi muito bom porque deu para começar a colocar um pouco das ideias em ordem. A gente está retomando hoje esse projeto de conversa com dentistas brasileiros aqui nos Estados Unidos. E hoje eu tenho um grande prazer de poder conversar com o Rodrigo Fernandes, que é um cara que venceu, e eu digo assim, está vencendo, está no processo, está caminhando. Ele passou na prova do Integrated National Board, e a gente começou a conversar, e acho que a nossa mentalidade muito parecida, acabou tendo uma conexão muito bacana, e eu queria convidar, então, Rodrigo, seja bem-vindo. Olá, meu amigo João. Como é que você está, meu amigo? Graças a Deus. É um grande prazer, uma grande satisfação participar, né, dessa live. E estou disponível aqui, a gente está na luta, né? E hoje eu realizo um sonho, né, Oh, de estar aí frente a frente com a pessoa que mais me inspirou para todo oh, esse cara, que processo, que legal. foi você. Que bacana, que bacana. Olha, eu fico lisonjeado, fico muito feliz também, cara. E isso é assim, é uma é uma vitória pessoal mesmo, porque quando eu iniciei o projeto no blog, eu não vou falar para você que eu não pensava que ele pudesse crescer, porque até então você não começa qualquer coisa não achando que não vai dar certo, Assim, mas achando que eu não imaginava que pudesse ter o alcance que teve, sabe? E ouvir isso ah, de quem estava ali sem saber para onde andar, e aquilo que a gente foi colocando acabou dando uma inspiração. Olha, é uma alegria muito grande, cara. Eu agradeço mesmo, fico muito feliz que o blog tenha ajudado, e eu queria, então, perguntar, quando você encontrou o blog Dentista Brasileiro nos Estados Unidos pela primeira vez, aonde você estava, o que você fazia? vamos lá. É engraçado porque, assim, talvez você não tenha a dimensão do seu projeto, né? Aonde você conseguia chegar, mas eu comecei o projeto em 2010. Comecei a pensar vir para cá, para os Estados Unidos, e aí eu precisava de informações. Na época, eu trabalhava no interior do Rio Grande do Norte, né? Eu sou de Natal, Rio Grande do Uhum. Norte, e eu tinha algumas clínicas no interior do estado, e passava a semana, enfim, visitava uma clínica e outra, e passava a semana lá no interior. E, e comecei a me interessar pelo projeto de mudar de vida e mudar para os Estados Unidos e ser dentista aqui, porque eu amo ser dentista. Uhum. Comecei a odontologia muito cedo enfim, comecei a pensar nisso. E era engraçado porque, assim, no interior do Rio Grande do Norte, em 2010, a internet, assim, era muito ruim. A internet escada, né? Nossa. E eu ficava assim ansioso para ver o blog, ansioso para saber informações. Eu tinha que entrar às vezes de meia-noite e ficar até 2, 3 horas da manhã, porque quando a conexão estava um Nossa. pouco melhor. E eu estava lá. E eu esperava ansiosamente qualquer tipo de informação que viesse do blog. Aham. Então, assim, foi assim que começou o sonho, foi assim que Sim. começou o projeto, né, Aham. assim, algumas madrugadas e começava a ler, e aí, tipo, você sempre estava informando e de uma forma muito realista tudo. E isso foi muito legal, né. E aí eu comecei foi a primeira vez que eu tive a notícia depois acompanhando o blog, a notícia do que existia o board, né, Uhum. antigamente não existia o integrated, existia o 1 e o 2, né. E Isso. aí você comentou toda a sua experiência também no blog, e falava das dificuldades, então assim, é muito legal estar aqui hoje, porque 11 anos depois eu consigo, de repente eu consigo posso conseguir ser um grão de areia na construção de um projeto de alguém, porque assim foi comigo, entendeu? Legal, cara. E isso é Isso é muito muito bacana. legal. Basicamente foi esse o começo da história. Aham. Você é graduado no Rio Grande do Norte? Eu sou graduado no Rio Grande do Norte, Aham. eu terminei odontologia lá em 2003, Ok. na Universidade de Potiguar,
E depois eu fiz especialização em São Paulo, na PCD, Uhum. que com o professor Eduardo Mucay, que foi que, assim, um cara que mudou minha vida, um cara que hoje em dia eu tenho ele como um mestre, um conselheiro, que na época ele viu aquele menino lá empolgado com implante e tal, ele falou: Rodrigo, você não pode ficar no interior do Rio Grande do Norte, você tem que voar mais alto e enfim, você tem projeto de ir para os Estados Unidos. Me trouxe para cá, para o meeting que teve É aqui, mesmo? Que lá em legal, Boston, cara. isso. Olha. Ele me trouxe para cá. E, enfim, e aí eu terminei a especialização, ele falou: "Você vai para o mestrado". E aí Mas eu vem fui para o cá, mestrado. deixa eu te perguntar então, você estava no Rio Grande do Norte, você ia para São Paulo com que frequência? Eu ia todo mês. Todo Todo mês mês? eu ia, porque eu fazia a especialização modulada, né. Ah, ok. Então eram os módulos. Aham. E aí depois, no mestrado, eu comecei a ir, nos primeiros 6 meses eu comecei a ir, mas aí as coisas começaram, eu comecei a dar uma aula para a empresa, comecei a dar uma aula para um curso de atualização, depois eu montei meu curso de atualização lá em São Olha, Paulo. que Isso. bacana. E e aí me mudei para São Paulo. Fiquei Aham. morando em São Paulo, porque as coisas começaram a acontecer lá de uma forma muito rápida. Sim. E quando eu entrei no mestrado, né, a intenção do mestrado foi para quê? Para que eu me qualificasse e viesse fazer o sanduíche nos Estados Unidos, porque assim, Ah, ok. era a forma que eu encontrei Aham. de vir para cá e começar a ter um elo com os Estados Sim, Unidos. sim. Mas isso não se concretizou. Isso foi assim um balde de água fria, porque quando eu entrei no mestrado, eu fui desencorajado porque era muito difícil e que você tem que gastar muito dinheiro e que isso não era uma coisa assim que era acessível para todos, enfim. Eu fui desencorajado. Mas o mestrado sanduíche? Sim, Ou vim para para cá? fazer o mestrado de sanduíche. Eu Ok. fui desencorajado a fazer, por Caramba, causa hein? de alguns fatores. É. E foi engraçado porque uma vez no mestrado, eu entrei muito empolgado lá para fazer sanduíche e tal, e eu cheguei para um professor lá, que era um coordenador na época, e falei assim: "Ah, professor, eu entrei aqui porque eu tenho um sonho de ir para os Estados Unidos, e eu tenho um sonho de, de fazer uma faculdade lá. De repente, alguém me aceitar, eu ficar lá no laboratório e ficar por lá". E ele olhou para mim e falou: "Isso não é para você". Aí eu olhei Ah, para ele e falei: "Valeu, professor, eu não cara, sei". eu tenho uma história parecida com essa, cara. Olha, E aí eu ele vou falou: falar para você que, olha, eu me compadeço com você, cara, porque eu ouvi a mesma coisa, só que não foi no mestrado, foi no meu primeiro ano de faculdade. E o professor, eu perguntei para ele, bom, eu falei, eu estava no primeiro ano da faculdade e eu falei para ele, olha, o que eu faço para poder ser dentista lá nos Estados Unidos? Porque ele tinha acabado de voltar daqui para o Brasil. E para mim "Sim". ele era referência, ele era o cara que sabia tudo. Ele falou para mim: "Você nunca vai conseguir fazer isso. Nem é impossível dentista do Brasil ser dentista nos Estados Unidos". Balde de água fria, então. Você lá e eu aqui, ó, a história igual também, cara. Não, e foi engraçado porque ele falou: "Você está pensando que os Estados Unidos é como? É muito difícil, você não vai conseguir". E aí eu entendi, professor, obrigado, e enfim, saí muito chateado na época, né, mas enfim, continuei o projeto, terminei o Uhum, mestrado, e aí comecei o doutorado em 2018. Terminei sim, em 2017 não, em 2017 eu terminei o mestrado, já engatei o doutorado. ok. Terminei em fevereiro, comecei o doutorado em março. Na Aí mesma eu falei: instituição? na mesma instituição. Aham. Sendo que aí todo mundo falava, na instituição todo mundo falava assim, no mestrado é mais difícil, agora no doutorado você vai conseguir fazer um sanduíche. Oh, legal. Então vamos ao doutorado. Aham. E aí quando começou o doutorado, realmente, uma professora que assim eu devo muito a ela e gosto dela e assim, sabe aquelas pessoas, aqueles anjos que aparecem na nossa vida, né? Que foi a professora Gabriela Giro. Ela começou a falar: Rodrigo, existe um caminho, o caminho é esse. E aí, no meio desse projeto, no meio do doutorado, eu vim para um curso, eu fui convidado para dar um curso no MARC, Ok. no Estive MARC, em lá já, em Miami. Sim. Miami, Aham. tranquilo. Aí eu vim despretensiosamente para o curso. Quando cheguei no curso, as pessoas começaram a falar: Você tem mestrado? Tem. Por que você não faz o EB2? Até Uhum. então eu não sabia. Eu achava que o Green Card era uma coisa assim, um caminho completamente inacessível.
Aham. E aí eu falei: "E a B2, o que é B2?" Aí me indicaram uma advogada de imigração e tal. Isso no curso, imagine Sim, que sim. eu no meio do curso dando Uhum. aula e essas histórias chegando, informações chegando, enfim. Eu falei: "Não sabia disso", tal, e voltei para o Brasil com essa ideia na cabeça. E aí um amigo meu me chamou um mês depois para vir para cá, para fazer um trabalho com ele, junto com ele aqui também, de outro curso. E eu vim de novo, mas aí dessa vez eu falei: "Não, agora eu vou lá, vou consultar advogado, se for viável, eu vou mudar para os Estados Unidos". Sim, sim. Não falei nada para ninguém dessa vez, Nada! Eita, para olha que isso. ninguém pra que ninguém me desencorajasse. Claro, não, com certeza. É, fica escaldado, né, meu? Exatamente, exatamente. E aí eu fui para a advogada falou: "Você se encaixa". Olha, cara. Foi muito engraçado, porque eu liguei para na época eu era minha noiva, né, que agora é minha esposa, enfim. Eu liguei para ela e falei: "Eu tenho 2 coisas boas para lhe falar". Ela falou: "De uma coisa boa e uma ruim". Aí ela falou assim: "O que é?" Eu falei: "A ruim é porque a gente vai ter que vender tudo no Brasil". Ela: "Mas por quê?" Eu disse: "Porque a gente vai mudar para os Estados Unidos". Olha isso, cara. Aí ela falou: "Você tá doido, quando você chegar aqui a gente conversa", enfim. Mas aí eu Ela estava em vou São Paulo, ela estava nessa época ela estava em Natal, porque já estava em ela tinha Natal. voltado pra Aham, Natal. sim. E aí, tipo, eu voltei para Natal para conversar com ela e já marcamos a passagem na mesma semana. Olha Imagine isso. isso. Eu e ela. E a gente não tinha, assim, não tinha dito para ninguém, ninguém. Aham. Aí fiz um jantar lá em casa, chamei meus pais, tal, enfim. Chamei todo mundo, falei: "Ó, eu vou viajar dia 6 de março para os Estados Unidos". Aí meu pai: "Ai, que legal, coisa boa. E aí?" Mas eu Falei: não volto mais. Mas eu não vou voltar". "Como é? Você tá ficando doido", enfim. E aí a gente começou a organizar tudo, né, fechar fechar os pacientes, comecei a terminar os pacientes e tal, e começou a minha jornada aqui, Uhum, né, assim, eu fiz o meu projeto foi primeiro resolver a parte migratória, porque sim. isso me afligia muito, Aham, né, para depois começar a revalidação. tá. Então, uma iniciativa o que eu achei legal, assim, quando eu aceitei o seu convite, o que eu achei legal é porque, assim, a gente, assim, quem está longe e, assim, a gente está falando para muita gente agora que está prestes a tomar a decisão. A gente Uhum, está falando para muita gente que acha, assim, que só quem tem muito dinheiro, que só quem tem, assim, muito patrimônio é que é possível. E, assim, a sua iniciativa é muito legal para mostrar que pessoas normais, comuns, que têm problemas, né, assim, uhum, que têm uma vida normal, mediana, né, sim. elas podem, entendeu? E esse foi o meu caso, né. Então, Legal. assim, fiz um planejamento, Uhum, né, fiz o planejamento financeiro no Brasil para a mudança e resolvi mudar. E não precisei aí, enfim, terminei fechei lá, né, o doutorado e me mudei para cá. E uhum, tentei reabrir aqui para tentar fazer um sanduíche, mas, assim, não foi possível. ok. Enfim, aí falei: "Não, agora eu vou seguir meu voo solo mesmo". Então, foi basicamente esse o processo da mudança, né. Você concluiu o doutorado lá no Brasil. Você não Não conseguiu concluí, fazer a eu não concluí, não não consegui. concluiu. Ah, Eu ok. estou tentando voltar agora, né, inclusive eu Aham, estou indo agora no começo do ano, tá. vou lá na faculdade para tentar fazer para tentar concluir, para tentar ver Sim. o projeto como é que vai ficar. Mas a princípio eu fechei, porque veio a pandemia, não tinha como a gente Ah, voltar, ok, tá. entendeu? Então, enfim, O isso 6 foi de um março que você chegou, qual o 6 de março que foi? Que ano? 2019, 2019. Tá, 2019, ok. Então, 6 de 2019. março você chegou aqui, passou então você a pandemia pegou logo um ano depois que você chegou? Exatamente. Aham, Quando eu estava me organizando, tipo assim, porque quando a gente cheguei eu cheguei, aí foi tomar pé de tudo, enfim. uhum, E aí quando a gente estava começando a se organizar, 6 meses, 8 meses, e tal, que eu estava começando os projetos, aí eu pensei: "Não, vou voltar para o Brasil, vou terminar o doutorado", já que eu não tinha conseguido encaixar nada aqui, aham, para depois voltar para cá e seguir minha vida. Aí veio a pandemia. E tá. minha esposa engravidou também, teve isso. Então, você casou lá, não casou aqui. Eu casei lá no Brasil, Casou né, lá e veio para cá. aí a Ok. gente veio para cá. E Aham. aí minha esposa engravidou em dezembro de 2019, imagine. Nossa. Minha filha Dezembro, nasceu então, a neném nasceu em em agosto, 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 setembro, 5 agosto. de agosto, no meio da pandemia. Ela Ah, no nasceu meio, no meio da pandemia.
Aham. Então isso atrapalhou um pouco os planos, né, a gente tem que parar, a gente teve que parar, o mundo parou, mas a gente É. parou e muito cuidado com relação à gravidez e covid, Sim, enfim. sim. E aí a gente deu uma parada nos projetos, foi o tempo também que o processo imigratório andou, né, Aham. porque a gente, o meu eu dei entrada no meu processo em agosto de 2019, e aí a gente recebe o combo card, recebi o combo card, se eu não me engano, em fevereiro, por aí. Sim. Demorou um pouco. Aham. E, e aí a gente ficou, né, engajado nessa questão da pandemia e da gravidez dela. E aí depois, quando minha filha nasceu, em agosto, eu tive o meu I-140 aprovado, que foi Oh, o sim. BB2. Aham. Acho que no final de agosto, começo de setembro. Legal. Aí depois a gente ficou esperando o I-485, que é o ajuste de status para o Green Card, Aham. e saiu em novembro Sim. O de Green Card saiu em novembro. 2020, isso. Aí Legal. ainda teve um problema. Por causa de uma semana, a gente venceu o exame médico. Nossa, uma semana? Foi, uma semana. E aí, depois de uma semana que a gente recebeu uma carta dizendo para refazer o exame. Então, atrasou mais um pouquinho o Green Card. Tá. E aí, chegou acho que em fevereiro, por aí. Ok. Fevereiro de 2021 2021, esse ano. chegou. Aí eu falei, agora eu começo o meu Uh, processo. agora Agora você. tirou, tirou o peso. Não, porque eu estou aqui já tenho tempo e uma coisa que eu sempre ouço de fato é a luta, é a busca que o pessoal tem para conseguir essa documentação. E olha, é uma luta. Muito. Eu vejo, acompanho, e olha, quem passa por isso merece todo o respeito, cara, porque não é um processo fácil, viu? É um processo que envolve uma questão psicológica muito forte. Sim. E aí eu vou falar para você, por exemplo, com relação ao board. Eu tentei começar a estudar para o board durante o processo do Green Card. Eu Uhum, tentei, mas eu sempre vinha aquela pergunta: e se meu processo não der certo, como é que eu vou fazer aqui? uhum. Né? Então, assim, gera algumas incertezas. Existem pessoas que tomam outros caminhos, eu estou contando a minha história, as minhas Claro. Não, com escolhas. certeza. Então, assim, o meu processo, durante o meu processo, você fica muito ansioso, né? Uhum. E aí, depois que saiu o Green Card, não. Depois que saiu o Green Card, eu falei, não, agora eu tenho o Green Card, eu Pelo vou menos dá para respirar, né? Você isso, vou consegue respirar aqui e começar o board. E isso. aí foi quando eu comecei a estudar para o board. Uhum. É, porque isso é interessante você falar, porque uma coisa que as pessoas elas volta e meia perguntam é qual que é o jeito mais fácil? Até então eu vou dizer para você que faz tempo que não me perguntam isso, mas sempre me perguntavam qual é o jeito mais fácil? Eu falo, não tem jeito mais Não fácil. tem, não. Não tem jeito mais fácil, não tem como você dizer, ah, não, segue por aqui que é mais fácil. Não tem isso, porque, como você disse, cada um tem uma história. A sua história é diferente da minha história, que vai ser diferente da história de Sim, todo mundo, sabe? sim. A intenção nossa, eu digo assim, com o blog, por exemplo, não é dizer para eles que qual é o caminho mais fácil, é dizer que existe um caminho, Vários caminhos, sabe? exato. Existe um caminho. Quem disser que não é possível, você pode falar, olha, esse aqui Exato. disse que dá e é possível. Eu Então, só eu sempre procurei colocar essa ideia de que sim. é possível, só que cada um vai ter que desenvolver a sua própria história e Estratégia, usar né, eu acho que é a sua uma estratégia, exato. estratégia. De repente, usar do contato, que hoje é tão fácil se conseguir online, para poder ligar e conversar, sabe? Falar, olha, está acontecendo isso, o que, que eu posso fazer, o que eu não posso, e usar da experiência de quem está passando por isso, ou quem já passou, poder ajudar a guiar e orientar, mas cada um vai ter a sua própria história. Não Sim. tem, não existe dois casos iguais. Exato. E assim, João, eu acho que a grande se eu quando algumas pessoas me perguntam sobre o processo, eu estou no meio do processo, né, assim, eu apliquei para esse ciclo, Uhum, e aí não consegui entrar no ciclo, né, sim.
e eu acho que isso é legal também, porque a gente precisa contar o que não deu certo. Claro. A gente começa a entender que a gente está maduro quando a gente começa a contar com tranquilidade a parte que não deu certo. Uhum. Porque geralmente as pessoas contam o que deu certo, É. né. Então assim, eu apliquei, foi meu primeiro ciclo, eu vivi uma experiência muito legal, né. Tive muitas dificuldades no meu ciclo, como qualquer pessoa que aplica para o ciclo a primeira vez tem, Uhum. mas se eu pudesse dar um conselho para quem quer vir, se eu pudesse falar para as pessoas que estão pensando em vir, não existe como você adiantar os processos. Quando você fala que eu vou passar por um processo migratório, isso vai exigir tempo. Não, Uhum. você não consegue adiantar a fila, você não consegue adiantar o tempo. E esse processo, você precisa, a primeira coisa que eu falo para todo mundo, você precisa aprender a aproveitar o caminho. Uhum. Ok. Aproveitar o caminho, né? Aproveitar o caminho eu vou conhecer pessoas fantásticas, eu vou ajudar, eu vou ser ajudado, eu vou morar num país muito legal, eu vou ver meus filhos fluentes em inglês. Então, assim, se você pensar só em ser dentista, ele se torna muito mais angustiante Ok. do que se você aprender a degustar, a ir passando as etapas, entendeu? E Sim. aproveitando. É É muito isso que eu penso, bacana. Não, entendeu? é muito bacana você falar isso, porque foi uma coisa que eu vivenciei, porque logo que eu cheguei aqui, eu não consegui o trabalho logo de cara, como eu achava que fosse. Acho que Sim, como como muita gente acha, todo mundo acha. todo mundo acha. Mas a minha história foi bem interessante você falar isso, porque foi justamente isso. Quando eu cheguei aqui, e eu falei, tudo bem, eu não vou ser contratado tão rápido quanto eu achava que fosse, então eu preciso arrumar um jeito de me sustentar. Então eu comecei a trabalhar numa loja de departamento e, e eu usava desse dia a dia, dessa experiência, para aprender inglês, para conhecer gente, para conversar, sabe? E tudo isso começou, então, a congregar essa experiência que eu não tinha antes, Sim, sabe? E que foi me fazendo melhorar e ver as coisas de um jeito diferente. Até o momento que chegou a oportunidade, me chamaram, falaram: olha, você ainda está interessado na posição de dentista? Aí, a partir dali, foi e vai estamos fluir. lá ainda, até hoje. Mas é isso mesmo, a gente tem que chegar com a cabeça aberta para, Exato, sabe, para essas experiências novas exatamente. e, sabe, você está realmente disposto a aprender, a ser orientado, a ajudar os outros, como você falou, porque isso tudo começa a te envolver, sabe? Exato, E te levantar ao mesmo tempo. sim. Eh, uma das coisas que eu acho legal nesse processo, porque todo mundo quando vem para cá fala assim: "Ah, eu quero trabalhar com assistente", porque eu sou dentista no Brasil, então assistente para mim vai ser fácil. E aí eu falo: "É, não é, vamos fazer um teste. Como é que você se portaria, por exemplo, para fazer uma full mouth?" Aí o cara fala: "O que é isso?" Aí eu falo: "É a primeira função do assistente". Então já não é tão fácil. Então, assim, a gente precisa entender que a gente vai passar por um processo, né. A Uhum. odontologia nos Estados Unidos, ela funciona de uma forma completamente diferente do Brasil. O procedimento técnico, eu hoje sou auxiliar, então a Aham. gente vê que o procedimento técnico, ele é sim igual, mas a forma como você, desde que você recebe o paciente na recepção, que não é o dentista, né, que é Aham. auxiliar, Sim. a forma como você faz o primeiro exame do paciente, que é o auxiliar que faz, né, que o dentista fica lá na sala dele, enfim. Então, eu acho que às vezes as pessoas, principalmente assim, os colegas que pensam em vir para cá, eles precisam entender, e eu acho que isso é uma coisa muito importante, que ele vai ter que passar por um processo, né? Isso. E esse processo, ele não é rápido, Aham. ele é lento, né? Então, assim, um ano e meio, 2 anos, você começa a botar pé e tomar pé de tudo, né? Aham. Das coisas. Eu Mas, eu acho assim, que acho é que é legal. importante não, é importante você ter falado isso mesmo, porque a gente precisa realmente se esvaziar daquilo que a gente conhece
para começar a se preencher com as informações novas que a gente vai precisar usar mais para frente. Eu digo assim, não é esquecer o que a gente sabe, não é isso. A gente tem que tirar aquilo que estava antes da gente, que o hábito, cultura, para começar a se aculturar e começar a desenvolver tudo novo, para você poder usar dentro de um ambiente consultório novo, dentro de uma cultura nova, dentro de um contato entre dentista e paciente, dentista auxiliar, tudo novo, sabe? Como você disse, cavidade classe 1 é cavidade classe 1 em todo lugar do mundo. O jeito que você faz, a técnica é a mesma coisa, mas até você chegar lá, tem muita coisa diferente. Então, assim, eu acho que esse caminho, hoje esse caminho é muito mais fácil, né? Uhum. A gente está numa era que hoje você tem a informação aí, ela é muito fácil, de muito fácil acesso, né? Sim. Uhum. Os vistos também, a questão dos vistos que sempre foram mitos, né? Principalmente para nós brasileiros e tal, eles estão aí todo banca de advogados aqui de imigração, ele tem um Instagram, ele tem um Facebook. Então, assim, eles fazem postagens, fazem live, então as informações são muito mais acessíveis. Uhum. Hoje você tem o Zoom, que você marca uma consulta com um Sim, advogado de imigração e você faz o Zoom. Quer dizer, antes você tem que vir aos Estados Unidos para para fazer poder conversar. para receber um não, né? Aham, sim. Então isso era muito louco, assim, mas ao mesmo Aham, tempo, hoje as coisas estão muito mais facilitadas e são muito mais fáceis. Então, assim, eu acho que tudo isso veio para ajudar quem tem o projeto de ser dentista e que tem o com projeto de certeza. migrar. E sabe, agora, é importante que todo mundo que tem esse projeto saiba, é um processo, assim, são etapas que você tem que vencer. Todo mundo acha que chega, todo mundo fala, mas eu falo inglês bem. E aí, 3 meses depois que o colega chega aqui, você fala, e aí, como é que tá seu inglês? Rapaz, meu inglês era péssimo. Eu não conseguia entender. Não, é difícil, esse período não é fácil, não. Para você ter ideia, quando eu fui trabalhar, o meu primeiro emprego foi muito engraçado. Eu fui trabalhar no consultório de uma colombiana. Eu morava Aham, em Dallas. E sim. aí, eu fui trabalhar no consultório dela, ela me ligou e ela ficou super empolgada, porque eu tinha um currículo bem robusto, enfim. E ela falou: olha, você é o cara perfeito para mim. Mas isso a gente fala em espanhol, né? Porque eu já falava espanhol bem melhor. Mas no consultório, quando eu fui para a entrevista, ela falou assim: olha, eu vou falar espanhol com você, mas na hora do atendimento, na frente do paciente, eu só vou falar inglês. Só inglês. E aí foi muito engraçado, porque quando ela começou a operar, e ela falava, hold the lip, tipo, segura o lábio. E eu ficava olhando para ela, ok. Ela falou, Ok. ok, o quê? Ok, o quê? O que que você está me falando, ok? E eu, ok, aquela hold the lip, e começa a segurar o lábio do paciente, sabe? E foi uma experiência, assim, extremamente traumática, porque eu Não, falei, olha, tem sempre umas histórias. Nossa, eu começar a contar aqui também, tem umas histórias que é para fazer. Ó, eu vou contar uma boa que aconteceu. Eu estava atendendo, estava com uma auxiliar americana. Aqui onde eu trabalho, a gente tem auxiliar brasileira, americana, sabe? E nesse dia, estava perto do Halloween, e eu atendendo, conversando com ela, né, sobre o dia a dia. Ela tinha uma filha pequena e estava falando da escola, de que ia sair para fazer trick or treat, pegar doce, aquilo. E eu perguntei para ela, uh, for Halloween, what is your fantasy? Aí ela parou e falou, Dr. Costa, isso é meio pessoal. Mas, cara, a hora que eu terminei de falar, que eu me liguei que fantasy, é fantasia sexual. Eu devia ter falado, what is your costume?
né? Yes. Mas foi na hora assim que eu falei, nossa, me desculpa, pelo amor de Deus, daqui a pouco bate o RH aqui já para me dar uma carta de, Você vai para de corte, não. assédio. Eu falei, minha nossa, mas ela entendeu. Ela entendeu. Mas Sim. esse tipo de coisa, a gente não está ligado, acha que a mesma coisa vai, escapa, sai, Não, entendeu? e assim, por exemplo, foi muito engraçado, porque ela me chamou na sala, né? No final do dia, eu estava com a minha cabeça assim, estava estourando, e eu não comecei a ficar desorientado, né? Então, assim, tipo, sugador, sei lá, high speed, eu já não começava a entender mais coisas simples, porque eu estava muito Uhum. assustado. Eu me sentia como se eu estivesse num ringue de MMA, assim, de olhos vendados, e Anderson Silva batendo em mim. Eu, Batendo em tudo, eu não sabia de decidir o todo negócio. lado. Exatamente. E aí ela me chamou e falou assim: "Você tem certeza que você quer isso?" Aí eu falei: tenho certeza. Ela falou assim: tudo bem, você vai continuar aqui, mas eu vou baixar seu salário, porque você é o pior atendente, o pior assistente que eu tenho aqui." Aí eu Nossa. falei: tudo bem. Ainda fiquei lá mais uns 2, 3 meses, depois arranjei outro consultório. Uhum. Mas aí, tipo, hoje eu sou muito grato a ela, porque ela foi a pessoa que teve paciência comigo, né? Sim, legal. Que tipo, ela me ensinou, me ajudou bastante. E aí depois você vai começando a evoluir, né, Uhum. dentro do seu processo de aprendizado. Sim, Então, assim, essas histórias são engraçadas porque todo mundo que vem para cá vai passar. vai passar, né? E às vezes o cara não conta isso, essa parte, Aham, sabe? é. E é engraçado. E a mesma coisa do hygienist. Eu moro na Flórida. Aham, Então, aqui em Orlando, aqui na Flórida, existe uma demanda de hygienist muito grande. ok. E E você não precisa de passar pelo college quando você é dentista internacional na Flórida. Você Aham. faz uma prova, geralmente você pode fazer o board, que é, no caso, o integrated, você pode fazer. Se você passa para dentista, Uhum. vale para hygienist. Sim. Depois você faz uma prova clínica com o paciente, Aham. uma prova estadual de leis e uma prova de casos clínicos no computador, na Promet, Tá. que é Aham. o centro de aplicador de provas aqui nos Estados Unidos, né? Sim. E aí todo mundo tem, assim, entre aspas, a fantasia de chegar e falar assim: ah, mas eu quero ser hygienist, porque ganha melhor. Aí eu falo: mas você sabe a função do hygienist? Não, o hygienist é só fazer uma limpeza. Eu falei: não, não é só fazer limpeza. E aí quando a gente explica, enfim. Aham. Então, esses processos e essas situações, eu acho que é muito bom quando a gente aborda num vídeo, numa live, Aham. porque começa a esclarecer para os colegas que é um processo que todos precisam de passar pelos processos e que todos passam, Aham. né? Sim. É uma fila de banco isso aqui. Alguns estão bem mais na frente já e outros estão lá Aham. atrás no começo. Mas é a mesma fila, todo mundo vai passar por isso, né? Aham. Porque às vezes, assim, uma das coisas que eu tenho muita dificuldade, João, quando eu decidi vir para cá, é porque eu via todo mundo muito bem, né? Eu via o cara ganhando 50 mil, 70 mil por mês e tal, e eu falava, mas assim, eu vou chegar lá para ganhar 3, eu quero ganhar 50 logo de cara, Logo de né? cara. É. É. Então, Uhum. assim, e muita gente pensa dessa forma. Então, Aham. uma coisa que eu acho que é muito legal da gente abordar é isso, que é um processo. É. Você vai chegar lá, mas você vai passar por muito Passa por um. Mas é mesmo como se fosse uma escada, né? Você vai degrau por degrau até chegar lá em cima. reset my life. A gente reseta a vida, Sim, reseta, começa né? do zero, é isso mesmo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa que eu não perguntei antes. Aham. Você falou, seu primeiro trabalho foi em Dallas. Como é que foi a sua chegada aqui? Você saiu de Natal, chegou no Texas primeiro? Saí de Natal, vim para Orlando, Ok. fiquei na casa dos amigos. Aham. E aí eu tinha uma proposta de Dallas de trabalhar lá no laboratório de uma faculdade. Ok. Em E aí, Houston? em Dallas, Ah, em Dallas. desculpa, de Houston, não, em Dallas, ok. E aí acabou que não deu certo, mas eu já tinha me mudado, já tinha feito o aluguel do apartamento e falei, ó, Tem que vou ficar, ficar né? lá, vou ficar lá. Uhum. E aí fiquei lá. E assim, lá em Dallas eu vivi uma experiência muito legal, por quê? Porque lá em Dallas eu pude ficar muito imerso na cultura americana. Ah, Apesar de ser isso é legal. um estado imigrante,
mas você tem aquele choque de realidade logo com o inglês, Uhum. e assim, você conversa muito com aqueles americanos raiz, assim, né, aqueles Sim. texanos, tal, Uhum. e assim, foi muito legal para mim não ter me mudado de cara. Eu não tô Tá. falando que isso eu acho que é um outro aspecto, né, são decisões pessoais, mas no meu caso, foi muito legal ter me mudado para Dallas Aham. e viver no Sim, Texas. sim. Foi muito legal, Você muito, morou lá assim. há quanto tempo? Morei 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio. Oh, foi bastante, cara. Legal. Foi bastante. Aham. E aí eu me mudei para cá porque eu recebi uma proposta de emprego aqui de um consultório que o cara viu o meu trabalho e ele estava interessado em trabalhar com PRF na Sim. época, que é um tipo de membrana para implante e tal, e a Aham. gente começou a conversar. E aí ele falou: "Não, vem para cá, eu lhe ajudo, vou lhe pagar uma hora melhor, tal, você muda Para para cá é Orlando, onde você está Orlando, agora. isso. Você Aham. muda para Orlando Sim, e aí você vai ficar aqui, você vai, crescer aqui comigo", enfim. E aí eu me mudei para cá, sim. pra Orlando. E aí foi quando aí nesse consultório eu tive problemas. Eu tive um Hum. problema com o cara, porque assim, eu fiz o projeto, montei todo o projeto para ele e tal, enfim. E aí depois ele falou para mim assim, tipo: "Você tá tentando tocar meu consultório". Aí eu falei: "Não, eu tô tentando fazer o que a gente combinou". Uhum. E aí por causa desse ciúme, né, aí Ah, eu saí do consultório. aham. Aí eu falei: "Cara, eu vou ficar". Eu tinha o projeto de estudar para o board. Eu Aham. falei: "Eu não vou ficar a minha vida inteira aqui como assistente, ou não vou mais adiar esse projeto do board. Eu vou estudar para o board". Sim. E aí, tipo, eu fui para outro consultório, fiquei trabalhando no outro consultório, né, assim, como auxiliar, mas aí já peguei bem uma carga bem menor de coisas, Aham. uma carga bem menor. E aí comecei a estudar para o board. Sim. E aí foi engraçado porque, assim, eu tive muita dificuldade no começo, João, porque eu me sentia, você sabe que, assim, eu sou gordinho, né. Então eu sei como se sente o gordinho quando vai para academia no primeiro dia. E eu me sentia exatamente assim no board. Quando eu Ah, comecei a estudar para o board, eu tinha uma dificuldade enorme, porque eu via assim, eu não tinha as informações certas. Eu sim. não tinha ninguém que me desse um norte nas informações. Aham. E aí eu comecei a falar, eu acho que antes de estudar eu vou precisar entender como se estuda, Sim. entendeu? Um falava que era pelo Dentadex, outro falava que era pelo Mosby, outro falava que era por A, por B, por D, por uma Você infinidade fica de perdido, né, cara? exatamente. E aí eu falei: "Eu vou começar a recolher informações para saber como estudar". Uhum. Aí pronto, aí recomecei a ver, comecei a entrar em grupos, tal, aí comecei a fazer o aplicativo, e aí comecei trabalhando menos e uma carga maior para estudar para o board. Aí veio a ideia aí eu comecei a estudar para o board, tal, tal, 1 mês, 2 meses depois comecei a ver vários grupos de hispanos, né, que eles, assim, os Uhum. hispanos são muito unidos, enfim. Sim. E aí esses grupos, o pessoal interagia muito, trocava muita questão, e eu me senti muito sozinho estudando para o board, né. Eu Ok. tinha uma amiga chamada Sabrina, que, assim, eu agradeço demais a ela, mas via de regra o estudo do board é um estudo muito solitário. É. E eu via que um dos grandes segredos dos hispanos, do sucesso deles, é porque eles se mantinham sempre conectados. Então, eles estavam o dia inteiro trocando Trocar informação e informação, perguntas, questões. né, questões, enfim. Aí eu falei, nossa, por que eu não faço um grupo desse para brasileiro? Porque tanta gente quer estudar para o board e tal. Aí, Uhum. logo perto da minha prova, eu criei um grupo, um grupinho despretensioso e tal, e aí o grupo foi crescendo, e hoje aí passei, né, mas continuei no grupo, e a gente Legal. começou a ajudar muita gente para passar no board também. Enfim, Aham. teve essa passagem aí Sim. da mudança, do estudo do board e das aplicações. Agora eu vou falar para você, cara. É assim, é muito legal. Nesse caso, você está contando isso, você aplicou e já passou, sabe? É, Eu não, eu apliquei 2 vezes para o parte um e eu não consegui, cara. E eu vou dizer para você, eu realmente eu tiro o chapéu, porque obrigado. não é uma prova fácil, sabe? E acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer
É colocar na cabeça que a gente vai passar, que a gente E pode passar, sabe? É a primeira barreira que eu acho que precisa ser quebrada é com você mesmo, sabe? Porque a partir do, quando você coloca isso na cabeça, fala, não, eu vou passar, eu vou conseguir, eu vou estudar. Porque pode parecer aquelas conversas de pensamento positivo, não sei. Eu sei que a partir do momento que qualquer coisa na vida a gente coloca na cabeça que fala, não, eu vou lá, eu vou fazer, o negócio vai acontecer. Cara, tenta uma, duas, três vezes, como a gente conversou quando as mensagens que a gente trocou, quando você disse que estava esperando o match na semana passada, é, né? E eu perguntei, e aí, deu certo? Ele falou, não, não deu. E eu falei, não desiste. Ele falou, aí você respondeu, de jeito nenhum, não paro de jeito nenhum, não desisto, não. E é por aí mesmo, sabe? O negócio é perseverar e continuar, não deixar baixar, cara. sim. Assim, como é que aconteceu tudo? Imagine que meu ciclo eu não ia aplicar esse ano. Aham. E tem um dentista, que eu não sei se você conhece ele, chamado Frederico Lima. Ele é Não. brasileiro, lá de Natal. Aham. Ele é protesista no Texas. Ok. Esse cara foi assim, ele é um irmão para mim. Legal. E aí, quando eu apliquei, que passei no board, ele falou assim: "Aplique". Aí eu Já na falei: "Não". hora. Eu aplicar, ele falou: "Aplique". Eu falei: Uhum. "Mas, cara, eu não vou aplicar, porque, assim, tem mil e uma coisa que você quer". Esqueça, aplique. O máximo que você vai acontecer com você é que você vai chegar muito forte no próximo ano. Aham. E quando eu apliquei para 8 universidades. Eu Ok. falei: "Nossa, ninguém vai me chamar". Não sabe quando você fala pra você ter ideia, a última aplicação eu fiz 11h35, fechava meia-noite. Então, Nossa, cara. 11h35 PM. E aí eu falei: "Nossa, ninguém vai me chamar". E eu fui chamado para 3 entrevistas. 3 de 8 para 3 3? de 8, fui chamado para 3. Caramba! Quando as entrevistas vieram, fui pra Geórgia, fui para Alabama e fui para a universidade em Nova York também. Meu, te chamaram na Geórgia, eu ouvi dizer que aquela escola é super Muito concorrida, fechada. cara, é Cen fechadíssima. 140 vagas, 140 inscritos na época lá. Cento e Foram quarenta inscritos, e eles 140. geralmente chamam 15, São 14, 15? para entrevista, isso. Quantos? 15 para entrevista. 15 para entrevista. Sendo que Nossa, sim, foi engraçado, porque eu estava muito nervoso, foi minha primeira entrevista. E eu estava muito nervoso, muito, tipo, eu não consegui dormir um dia antes, né. nossa, imagino só, cara. Cheguei na entrevista, a mulher perguntou: "What's your name?" E eu estava tão nervoso que eu Ok, falei: ok. "Ok". Ela: "What's your name?" Eu: "Rodrigo". E aí depois, ao longo do dia, os residentes foram muito simpáticos comigo, Aham. enfim, as coisas Ah, fluíram. então, peraí, deixa eu já perguntar para você, como é que é esse dia da entrevista? Porque você, até então, você fez entrevista pessoalmente, você foi Fiz lá, duas entrevistas pessoais e uma pessoais, uma por Zoom. online. Então, eu queria que você contasse como é que é esse momento da entrevista, porque eu já realmente ouvi falar que você conversa com os residentes, com o chefe dos residentes, Isso, com o corpo docente, sim. como é que é esse dia de entrevista? É o seguinte, quando você chega lá, né, você chega na faculdade, você tem mais 3 ou 4 colegas que estão concorrendo, também à vaga. E Então você isso é uma coisa, vai de gravata, você vai de terno, paletó? você vai de Aham, paletó, gravata, ok. o americano ele é muito formal, então, Sim, sim, né, os homens vão paletó, gravata, tal, e as meninas vão com um blazerzinho, sim, enfim, todo mundo muito formal. sim. E aí, quando você chega lá na faculdade, você vai ter mais 3 ou 4. Na Geórgia foram 4, eu e mais 4. E em Alabama foram 5, eu e mais 5. Uhum. E aí, coloca todo mundo numa mesa redonda, todo mundo se apresenta, e aí, geralmente, o diretor do programa vai mostrar o departamento, né? As clínicas, o departamento. Vocês andam com o Isso. diretor O diretor do clínico programa pelo leva a gente para fazer um um tour. tour pela Aham, faculdade. E aí, quando termina, ela lhe dá um schedule, né? Ela coloca um ok, schedule que você vai falar com cada professor. tá. E aí, por exemplo, lá na Geórgia foi diferente um pouco, porque eles deixaram a gente na clínica e todos os professores falaram
durante uma hora e meia, todo mundo, todos os professores juntos, falaram com o candidato. Então, a gente ficava basicamente o dia inteiro na clínica, Sim. interagindo com os residentes, Aham. e vinha o professor, chamava o colega que ia ser sabatinado. E aí, Aham. depois o colega voltava, viu o outro. E essa interação com essa interação com o residente, aí você conversa sobre o programa, conta a sua vida, o que Conversa eles sobre o programa. perguntam? Geralmente, eles perguntam de onde você está vindo, né? Aham, Assim, qual o tempo de graduação, por que você está lá. aham, Geralmente, o chefe da residência, ele meio que lhe sabatina. aham. Ele pergunta de onde você está vindo, por que você está lá, por que você escolheu o programa. Ok. É uma pergunta que, assim, por que você escolheu esse programa? Né? E aí, tipo, na primeira entrevista, eu falei assim, não, porque eu vi que vocês gostam de imigrantes. E, tipo, ele falou, mas isso não é o motivo. Eu falei, foi o que eu achei. Então, assim, veja que a gente comete essas gafes, né? Aham, E, sim, na verdade, o que ele queria saber você se identifica com a filosofia do programa, com a forma que o programa vê a periodontia, eu apliquei para a pele. sim. E aí seria essa a resposta Aham, mais adequada, enfim. E aí a gente fica na clínica e fica conversando sobre cirurgias, a gente, né, ele dá o gal, dá o jaleco pra gente, e uhum, máscara e tudo, e você vê eles operando, e você pode fazer perguntas das cirurgias, e você interage mesmo. aham, Quando você vai para a entrevista, tem a clássica pergunta, né, que é o "Tell me about you", ou seja, fale-me sobre você. uhum. Na primeira entrevista, eu não estava muito preparado, porque, assim, a gente vê muito vídeo, vê algumas situações que a gente acha que vão ser parecidas, mas que na hora elas não são tão iguais. Uhum. E eles sabem tudo da gente, porque a gente já manda Já o manda ADFS tudo. antes, né? Uhum. Então, vieram muitas perguntas assim: você deu aula onde? E o que é que você aprendeu sobre dar aula? E por que é que você está aqui nessa faculdade? O que é que o programa tem de interessante? O que é que o programa vai lhe acrescentar como pessoa? Ok. Essa pergunta veio também. Enfim, é um dia assim bem legal, mas um dia tenso, porque você está ali, sabe que não pode errar Sim. e que as pessoas estão, entre aspas, lhe vigiando. A segunda entrevista foi assim 70, 80% melhor do que a primeira. É Por mesmo? quê? Porque eu já sabe assim, João, eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer ali, Tá. né? Então eu cheguei na faculdade, eu já sabia que ia ter uma reunião com todo mundo, eu já sabia que ia ter um schedule, que os professores iam falar com a gente. Mas, por exemplo, no Alabama foi mais difícil, porque a gente falou uma hora com cada professor, e eram No 5. Então, nossa. o professor ele colocava dentro da sala e falava: fale sobre você, fale sobre o seu projeto, você tem algum projeto, você já fez pesquisa? Isso você tem que responder a cada uma hora Aham. A mesma coisa. a mesma coisa. Uhum. Mas eu já estava mais tranquilo, porque eu já sabia como funcionava o Sim. jogo, né? Aham. E aí a terceira entrevista, que foi lá para a Universidade de Nova York, foi uma entrevista rápida, eu acho que o pessoal já fez muito por protocolo mesmo, mas Aham. já foi de uma entrevista de 25 minutos, foi um Zoom, uma coisa completamente fria. Tá. E aí, tipo, quando a gente termina a entrevista, eu já falei, isso aqui foi Sei. muito Já protocolo, não foi. É. Uhum. diferente das outras. Sim. E aí veio a expectativa do match, por quê? Porque eu já tinha chegado tão longe, né? Uhum. E aí eu falei, nossa, se eu cheguei até agora, eu tenho chance, porque na entrevista, basicamente, é meio a meio. Você pode explicar para o pessoal que está vendo o que é o match? O que é o match? Vamos lá. O match é um sistema unificado de seleção americano, que seria parecido com o SISU no Brasil, né? Ok. Sistema Integrado de Universidades. Uhum. Então, o que é o match? O match é um sistema que eles bolaram, que eles criaram, para que você escolha a universidade de sua preferência, né? E aí você vai colocando, primeiro, faculdade X, segundo, faculdade Y, terceiro, e assim sucessivamente. E aí a faculdade, né? Você vai escolher a faculdade e a faculdade vai ter a oportunidade de lhe escolher, né? Dos entrevistados, ela vai colocar quem foi os 4 primeiros que ela quer e depois os segundos e os terceiros, enfim, Uhum. né? Nessa ordem.
E o que é que eles conseguem fazer com isso, com o MET? Eles conseguem fazer com que não sobre tantas vagas nas residências. Porque o que Ah, tá. acontecia muito? Muita gente aplicava, vou dar um exemplo, para Harvard. E aí todo mundo queria ir para Harvard. E aí depois você era chamado para uma entrevista em, sei lá, na Flórida. Aí o programa da Flórida falava, eu quero esse candidato. E aí, quando o Harvard chamava, você desistia do programa da Flórida. Então, para evitar essas desistências, e isso gera uma dor de cabeça muito grande Sim. nos cursos, porque toda hora fica saindo e entrando e saindo, entrando, Aham. eles criaram esse sistema, um algoritmo, que aí você escolhe a sua preferência da faculdade e a faculdade escolhe você. Ah, Se os ok. dois se escolhem, aí você dá o match, você Você dá dá o o match e é aí vai. chamado. Aham. E aí eu falei, vamos ver se eu consigo entrar, né? E Sim. aí não consegui, não fui chamado, me mandaram um e-mail Uhum. parabenizando pela tentativa e que eu tentasse Sim. no próximo ano. Aham. Frustrante? No dia foi, porque a gente vem num processo de vitórias né, e isso frustra. Mas quando você para pensar e vê todo esse processo que a gente acabou de falar aqui de tudo e do tempo que eu estou aqui, Uhum. eu acho que foi um processo de aprendizado muito legal, Legal. sabe? Talvez aquilo então que aquele seu colega do Texas, Frederico, né? Frederico, sim. Quando você na próxima vez você já chega mais forte, porque Sim, você já teve aquela experiência e vai poder, quando você for aplicar de novo, exatamente. você já vai saber o que falar e como Exatamente. que Até vai o ser o comportamento, processo. sabe? Assim, a gente chega muito nervoso. Isso é uma Uhum. coisa que eu acho que é natural. Você está ali concorrendo com americanos, né? Com pessoas que na minha entrevista lá do Alabama tinha 4 ou 5 americanos. Eu acho. Uhum. Só tinha eu de fora. Então, Só você de fora. Aham. no meu dia, né? Aham. Então, assim, você vê que tipo, eles são nativos, é a língua deles, eles estão num processo que eles já entendem como funciona todo o sistema. E você Isso tem interação, você tem interação com os candidatos também? Você conversa sim, com eles? É. sim, sim. Assim, quando você chega na entrevista, eles colocam todo mundo na mesma mesa, todo mundo se apresenta e conta um pouco da sua história, e depois você vai conversando normal. Na hora do lanche, lá do almoço, o departamento paga o almoço, né, pra gente, Uhum. e na entrevista aí todo mundo lancha e lancha, todo mundo almoça junto com os residentes e Aham. troca ideias e o pessoal fala, você vem de onde? Eu venho de Ohio, eu venho do Arizona, eu venho do Utah, e qual a sua Uhum. experiência? Então, isso é muito legal também, Tá. né? E a gente aprende a ver os colegas também, né? As dificuldades e trocar ideias. É legal. Foi uma Sim. experiência muito legal. E vamos de Ah, novo. não, mas cara, olha, meu, isso tudo que você passou agora, de fato, nesse, ó, eu comecei esse projeto em janeiro. E eu vou falar para você que ninguém deu nada assim com tanto detalhe quanto você passou agora, cara. Não, Ah, é valeu. verdade. Mas não, mas é verdade, sabe? Porque muita gente não tem ideia do que funciona, porque no Brasil a cabeça que a gente tem é que a gente escolhe a faculdade que a gente vai entrar. Então a gente presta um vestibular para aquela faculdade e se a gente passar no vestibular, a gente está lá. Boa. Só que aqui é totalmente diferente. É a faculdade que escolhe você. Olha, exatamente. É a faculdade que te escolhe. E eles não usam só um critério para poder selecionar você. Não, Nota é um deles. um deles. Mas esse momento que você interage com os residentes durante a entrevista, você precisa escrever uma carta de intenção explicando quem é você, por que você quer fazer aquilo. Você dá carta de recomendação de gente que te conhece, que fala, olha, ele é bom por causa disso, 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 ele me ajudou nisso, nisso, nisso. Então, tudo isso acaba E eles sendo estudam, né? um Eles estudam, pacote todo que isso. eles vão avaliar. Sabe, Sim, eles não é estudam você. Eles estudo, estudam. Porque exato. quando eu entrei em um dos professores do programa, que eu entrei na sala, ele falou assim: que legal, você fez uma apresentação no congresso, tipo, há 8 anos atrás, e falou desse tema.
esse tema é relevante para você? Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher tá sabendo disso, velho, entendeu? Aham, Então, assim, é. eles estudam o que você coloca, né, na aplicação. Aham, sim, Então, sim. isso eu achei uma experiência fantástica, assim, sabe, João, assim, muito legal. E a gente vê que realmente eles zelam pelo curso, eles escolhem quem eles veem que realmente pode estar ali para ajudar e não para ser só ajudado, né. Sim, não, Isso é verdade. Porque a pessoa que sai dali vai sair representando eles, exatamente, sabe? Vai sair representando eles. Eles não vão querer colocar qualquer um lá que vai sair de lá, fazer um monte de besteira, porque vai ser o nome da instituição que vai estar em jogo, entendeu? exatamente. Se você Então, acompanha, qualquer pessoa que acompanha assim os Instagrams das escolas, quando você tem um ex-aluno que está palestrando num congresso, por exemplo, teve agora o congresso da Associação Americana de Periodontia. Os ex-alunos das faculdades, quando eles palestram, isso é um motivo de orgulho para o programa. O programa coloca lá a aham, foto do aluno. Eles têm orgulho do que eles sim. conseguiram colocar para a sociedade, né? Não, e vice-versa. Isso é muito legal. O palestrante tem orgulho de ter feito parte, ter sido parte da história daquela instituição também. É muito legal isso. Então, assim, eu acho que você vê que a gente, né, em torno de 1 hora, a gente conseguiu falar desde um sonho Aham, até uma aplicação, né, em 11 anos. aham, Então, a gente mostra assim que é possível, né, sim. que pessoas que não são super master, pessoas normais do dia a dia que têm dificuldades, né, e elas, se você consegue trabalhar, você consegue persistir no sonho, você consegue chegar nele ou se Sensacional. aproximar, como foi o meu caso, né? Não, não, mas olha, foi na trave agora, mas o próximo ciclo. Como é que funciona a abertura dos ciclos, Rodrigo? Os ciclos eles começam em maio, Ok. né? Geralmente entre o dia 10 e dia 20 de maio, e eles ficam abertos até fevereiro. Então, Ok. assim, e aí você vai, existe uma plataforma chamada de ADEA Pass, no meu caso, porque eu apliquei para especialidades, né? Aham, Então, essa plataforma ela fica aberta, você vai carregando seus dados, e aí, é, à medida que você carrega os dados, quando você completa os requisitos da plataforma, você fica apto a submeter, né, ok. a sua aplicação. E aí, o único detalhe que a gente tem que se atentar nesse processo é porque você precisa se atentar ao deadline dos programas. Então, Ok. tem programas que têm deadline assim que a plataforma abre, por exemplo, o Michigan, esse ano o deadline deles era 30/7. Não, era 30/6. Ou 30 seja, do no 6. Então, um um mês e mês. pouco depois. Um mês Isso. e pouco depois acabou. Acabou. Você não consegue mais aplicar. E a gente tem programas como a ABU, que é sua vizinha aí, Aham. que a pede deles, a aplicação, o deadline, se eu não me engano, é 1º de janeiro. Nossa, Então, olha. isso é uma coisa que você tem que ficar atento, né? Aham. Para aplicar. Assim, isso é um fator. Você precisa entender bem para que você não perca a oportunidade de repente por datas, né? Sim, sim. Mas é um mundo. O processo de aplicação ele é um mundo à parte. Assim. Ok. A plataforma e tudo isso ele é muito cheio de detalhes e nuances e você tem que realmente estudar um pouco do processo para conseguir entrar. Agora, deixa eu perguntar, se alguém se interessar e quisesse entrar em contato com você, como é que faz? Tá. Se alguém quiser entrar em contato comigo, tem o meu Instagram, que é rod_gabi Ewa. Eu. Então, tipo, Ewa. Aham. E-U-A. E aí pode entrar em contato comigo, mandar direct message, enfim. Legal. E Então, deixa eu só ver. Rod, Rod de Rodrigo, underline, underline, Gabi, Gabi, EUA, Estados Ewa. Unidos da América. Exatamente. Eu vou colocar embaixo aqui no vídeo para o Tá. pessoal que quiser poder entrar em contato com você pelo Instagram, correto? Pode entrar em contato comigo pelo Instagram. E vai Legal. ser um prazer. A gente tem um grupo hoje, né, que é um grupo de ajuda para brasileiros que querem passar na prova do International, né, Board Exam, que é o Brazucas no Board, né? Aham. E a gente também tá nesse grupo, a gente interage, coloca questões lá, enfim. A Legal. gente hoje, a dificuldade que eu passei, eu me comprometi
em ajudar as pessoas para que elas não tenham Cara, isso as é mesmas muito legal. dificuldades que eu tive. Isso é muito legal, cara. Eu vou dizer, e bom, eu faço parte do grupo, não posso, eu sou suspeito, eu faço parte do grupo, e realmente, não, realmente eu vejo, e a gente comentou não tem muito tempo que são quase 5.000 questões que já estão disponibilizadas nesse grupo, né? É, Legal, exato. legal. Então, E assim, a gente sempre está discutindo questões, né? Sempre está colocando dicas. Muitas vezes até psicologicamente tem um colega que, tá difícil, não estou conseguindo, e a gente discute e a gente está conseguindo fazer com que as pessoas entendam que o processo precisa ser em conjunto. Isso está sendo sim. muito legal. Legal, excelente. Cara, olha, Rodrigo, eu queria agradecer demais, cara, demais mesmo a sua Prazer enorme. atenção. A gente vai continuar esse contato. Eu estou no meu processo de preparação, em breve espero poder contar contar a novidade da aprovação, mas nós estamos estudando com seriedade e se Deus quiser, boas novas chegarão. Mas olha, Sim, sim. parabéns Obrigado. pelo seu trajeto, pela sua trajetória. Sucesso para você e que o que a gente puder fazer aqui pelo Nordeste. Pois é, você veio do Nordeste do Brasil, eu estou no Nordeste dos Estados Unidos. Então, o que a gente puder fazer aqui do Nordeste, cara, dá um alô que vai ser um prazerzaço poder ajudar. Tá bom, meu amigo. Eu agradeço a oportunidade, né? Assim, nunca imaginei, nunca. Nunca imaginei estar falando com você sobre a minha experiência nos Estados Unidos, porque Legal, cara. até então, assim, você era uma referência, um ídolo. Oh, Então, cara, que isso. hoje está sendo um momento muito especial para mim. Muito obrigado pelo convite. Eu desejo muito boa sorte para você no seu processo, na sua prova. A gente está junto nisso, né, com todos os colegas que se interessem também. Uhum. E vamos embora, Vamos. vamos estudar e logo, logo vamos ter boas novas, se Deus quiser. Excelente, Muito obrigado pela excelente. Cara, oportunidade. imagina, cara, obrigado você. Olha, tudo de bom e Obrigado. sucesso aí. Valeu, obrigado, meu amigo. Alô, Um abraço. outro. A plataforma Dr. Dream foi criada para auxiliar dentistas graduados fora dos Estados Unidos a se prepararem para o processo de aplicação em programas de residência e validação do diploma de odontologia nos Estados Unidos, Advanced Standing Program. A qualidade e seriedade colocada nesta plataforma certamente irá tornar a sua aplicação mais atraente para os avaliadores. Clique no link abaixo na descrição e torne-se hoje mesmo um aluno da maior plataforma online que visa um único objetivo: o seu sucesso.